ar! Vovoteca TV, Loteca 1082, 600 mil, com apenas um jogo da Série A, o restante da rodada suspensa devido ao data FIFA. A grade abrange a Série B do Brasileirão, mesclada com jogos da Eurocopa e uma amistosinha aí de seleção no meio, entre Estados Unidos e Alemanha. Aparentemente, uma grade estilo mais fácil, mas é aí que mora sempre o perigo, não é verdade? Juntos vamos tentar descobrir onde mora esse perigo. Bora, Matheus, a galera já deixou o like e o joinha da sorte, então, filhão, joga na tela as parciais da grande enquete Vovoteca e analisa os números que estavam aparecendo na manhã dessa quinta-feira. É isso aí, galera amiga, e às 11 horas da manhã dessa quinta, já superando 1.500 votos, a grande Vovo Enquete vai apontando 9 casas favoritas, e entre elas despontam 4 super favoritos. A Itália, com 88%, recebendo a fraquíssima seleção de Malta, o Novo Horizontino, com 82%, em jogo importante para se manter vivo na luta pelo G4 e o acesso à Série A, e recebe a desesperada Tombense, que está brigando lá embaixo, e a Romênia, com 85% dos votos, recebendo a limitada Andorra. Acredito que muita gente nem sabia que esse país existia. E a Turquia, com 81%, que recebe uma Letônia, que nessa fase perdeu absolutamente todos os jogos que jogou. É realmente muito difícil esses super favoritos não confirmarem as suas vitórias. Creio que devemos focar e gastar duplos ou triplos em 3 jogos. São eles, Hungria e Sérvia, que mostra a divisão absoluta de opiniões, Ituano e CRB, 2 times instáveis e com o CRB podendo até ser a surpresa da rodada. E claro, Londrina e Avaí, um jogo absolutamente indefinido no pré-jogo, com os paranaenses afundados no Z4 e os havaianos tentando mais alguns pontinhos para ficar na zona de conforto. É isso aí, galera, são esses os meus primeiros destaques nas parciais da enquete. Continuem votando no LotequeirosBR e no Vovoteca.com, nessa ferramenta que é essencial na vida de nós lotequeiros. E agora eu passo a bola para o JP para os destaques nos nossos jogos sugestão. Na tela agora, o Matheus jogou os 2 jogos, sugestão e alternativo. Na verdade, eu considero um jogo só, né? Porque a marcação verde são meus 14 secos. Repito num, repito no outro. E aí brinco com os duplos. É simplesmente isso. Às vezes algumas pessoas falam, por que não soma tudo? Porque fica caro, né? Então, faço 2 joguinhos menor, tento ser moderado em um pouquinho mais ousado em outro. Mas a base é sempre a mesma, os duplos. Aí cabe a cada um escolher ou não escolher nenhum, tá ok? Isso é loteca, isso é um jogo individual e vamos em frente ao que me levou à marcação. Vitória e Guarani, Série B, jogo 1. Os baianos querem ampliar sua liderança do Brasileirão Série B. Do outro lado, os paulistas querendo se fixar no G4. Hoje, o Bugre está com 51% de acesso à Série A, de possibilidade. E na sua cola está o Atlético Goianiense, em quinto a 1 ponto de distância, ou seja, tem que jogar muito aqui, por isso que eu vejo que para ambos os 3 pontos é muito importante e prevejo um jogo aberto. Meu palpite é coluna 1 e coluna 2 duplo e no alternativo apenas vitória coluna 1. Estados Unidos da América recebe a Alemanha, um simples amistoso de um lado os americanos que nos últimos 5 jogos estão mandando bem em casa. Foram 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Do outro lado, temos aí a Alemanha, né? Que ultimamente mostra dificuldades de impor o seu jogo. Nos últimos 5 jogos, a Alemanha só venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No histórico recente, quando o jogo é na casa dos americanos, são 2 vitórias dos Estados Unidos, 2 dos alemães. Ou seja, nos últimos 4 confrontos aqui, na casa americana, não houve empate. Por ser um amistoso, acredito que o empate caia bem agora, né? Então eu uso como primeiro palpite, coluna do meio e coluna do meio, porém no alternativo gasto um duplo, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 3 para Hungria e Sérvia, Eurocopa, grupo G. Mesmo com um jogo a menos, a Hungria lidera o grupo, com os sérvios colados. Com isso,
Aqui um jogo de suma importância. No histórico recente, um histórico com 2 vitórias dos húngaros e um empate e mais uma vitória da Sérvia. Porém, nos 2 últimos jogos que a Hungria recebeu a Sérvia, então a Hungria mandante, ela não venceu. Interessante isso, né? 0 vitórias, 1 empate e uma vitória da Sérvia. Jogo digno de triplo, tá? Mas eu vou de duplo, vou de coluna 1 e coluna do meio, e no alternativo apenas coluna do meio. Chega então no jogo 4, a Itália recebendo Malta, grupo C da Eurocopa. Aqui é o seguinte, é uma gigantesca diferença técnica. Isso dá aos italianos um super favoritismo destacado, o que é absolutamente normal, não tem como. Aí, os últimos 5 jogos, Malta perdeu 5. Será que vai aprontar aqui? Acho muito difícil, né? Só se der um apagão italiano. Excesso de pizza. Será? Coluna 1 e coluna 1. Ituano e CRB Série B voltam aqui para o Brasil. Aqui um jogo realmente emblemático. Ambos com campanhas de altos e baixos. No caso do Ituano, mais baixos que altos. Tanto que está ali no purgatório. Naquela zona ali do perigo, tá? 4 pontos do Z4. E o pior, só venceu um de seus últimos 5 jogos em Itu. Isso é ruim, hein, Ituano? Que isso? Como foi? Os últimos 5 jogos em casa? E, V, D, D e E. Vou focar aqui na maior necessidade dos paulistas. Essa aqui é a minha jogada. Então eu vou de Ituano, coluna 1, porém, com medo, né? Porém, no alternativo, vou abrir esse duplo, coluna 1 e coluna 2 nesse jogo emblemático. Jogo 6, Novo Horizontino recebendo a Tombense. Tem jogos que perdendo pode significar game over. O Novo Horizontino, a 2 pontos do G4, sabe muito bem disso. E com certeza vai para cima, vai pro abafa em cima da Tombense, que em 18º segue apenas na espera de um milagre. Palpite, coluna 1, sugestão, um alternativo. Jogo 7,5 da tabela para Ceará e Sampaio Correia, Série B. O peso da camisa do Vozão não entrou em campo nesse Brasileirão. Essa é a verdade. Assim vai jogando a toalha, né? Quer só agora permanecer aí na Série B. Já o Sampaio, ele vai acumulando pontos para ficar na zona de confronto. Aqui, um ponto acaba sendo bom para os dois. Eu acho que vai ser um jogo meio enrolado. Por isso, coluna do meio e coluna do meio nos 2 jogos. Jogo 8, Cuiabá e Cruzeiro. O único jogo isolado da Série A aqui. Na verdade, ambos não vêm bem. O Cuiabá 2 pontos acima da Raposa, que por sua vez sente o bafo quente do Z4 na nuca. Tá 3 pontos lá da zona da encrenca, da confusão. Jogo tenso, portanto. Palpite, empate no sugestão e duplo coluna 1 Cuiabá e empate no alternativo. Jogo 9. Jogo 9 mostra aqui para mim Ponte Preta e Atlético Goianiense, Série B. A velha macaca capaz de abrir 3-0 na casa do Sport e acaba cedendo um empate em 3-3. Aí fica realmente difícil acreditar nesse time. A 1 ponto fora do Z4 apenas, né? Já o Dragão chega soltando fogo, é o 5º, tá? Tá 1 ponto do G4, tá ali colado no outro campineiro que é o Guarani. Pelas necessidades, eu acho que vai ser um jogo aberto. Tende a ser um jogo aberto. Dupla aberta, então, sugestão, coluna 1 e coluna 2, alternativo, coluna 1. Jogo 10, Noruega e Espanha. Tá aí um jogo complicado, né? Noruega e Espanha. Noruega joga hoje, tá? Visita Chipre. A Espanha recebe a Escócia. Então, nessa quinta, ambos entrando em campo. Pode ter alguma mudança aí na classificação e vai ter. E também muda as perspectivas desse que pode valer muito, né? Desse jogo aqui que pode valer muito ou talvez pouco para algum. Destaco que a Noruega não vence a Espanha desde o ano 2000, desde a virada do século. No período, 4 vitórias da Espanha
e um empate. Palpite, Espanha, coluna 2, alternativo, não sei não, hein, eu acho que pode até empatar aqui, dar 1-1. X2, duplo X2 no alternativo caça-zebras. Jogo 11, País de Gales recebendo a Croácia. Para se manter vivo, para ficar no G2, Gales vai ter que vencer uma Croácia que nesta quinta pode vencer a vice-Turquia e visitar tranquilamente Gales. Aí Gales é que ficaria ali numa situação, né, que precisa vencer, ou talvez nem precise mais vencer. Aqui, de qualquer forma, eu vejo um jogo duro aqui. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio, é o meu duplo, e no alternativo, apenas coluna do meio. Jogo 12, Romênia e Andorra, Eurocopa. Vamos de novo com a Eurocopa aqui, grupo I. Os romenos dependem de si para confirmarem o G2. São dois que avançam, tá? E contra uma Andorra, que cumpre apenas tabela e sem nenhuma vitória, aí ficou difícil, né, Andorra? Aqui só acontece a zebra se os romenos entrarem sob efeito de muito calmante ou de algum aguardente romano. Eu acho que aqui é coluna 1 e coluna 1, Romênia e Romênia. Jogo 13, Eurocopa para Turquia e Letônia. Outra gigantesca diferença. A Turquia briga pela liderança. A Letônia busca ainda uma vitória após 5 derrotas seguidas, né? Então, complicado, né, Letônia? Interessante destacar que nos últimos 10 confrontos, isso eu acho interessante, nenhum 0-0, nenhuma goleada. E a Letônia marcou gol ou gols em todos os jogos. Me parece que a Turquia ainda ficou sem marcar. No último confronto, olha que resultado legal. Letônia 2, Turquia 3. O que parece fácil, pode até se complicar de vez em quando, não é verdade? Eu vou ir de Turquia, né? Ou aqui com a maioria no sugestão. Mas por que não, né? Aquele empate que filtra a loteca. Coluna 1 e coluna do meio no alternativo. Fechando no jogo 14, Londrina e Avaí. Outro jogo bucha de canhão. Faltando 21 pontos em disputa, 10 pontos está o Londrina para sair do Z4. O Londrina me parece, nesse momento, virtualmente rebaixado. Cabeça baixa. Já o Avaí também não está nada tranquilo. 4 pontos apenas do Z4. Corre risco e muito risco. Precisa continuar então pontuando. A seu favor é que o Avaí só perdeu um jogo nos últimos 5 que jogou fora de Santa Catarina. Ele venceu uma vez, empatou 3 e perdeu só um jogo. Então é um time que está batalhando bravamente pelos pontos para chegar aí na zona do conforto. Eu vou de empate, né, nos 2 jogos, porém, no sugestão, eu vou com o Avaí e empate. Coluna X, meio e coluna 2, Avaí. É isso aí, galera. Tá aí minhas avaliações, meus 14 secos e minhas opções de duplos. Espero que gostem e façam, acima de tudo, suas próprias análises e reforcem sempre com pesquisa e mais informações, tá? Sempre aquela visitinha aí pela internet, a navegação, e ver se descobre alguma coisa diferente para poder reforçar seu palpite. Finalizando na tela, o Matheus joga novamente a La Quiniela desse final de semana, tá? É uma jornada que vai pagar 11.900.000, isso já convertido lá no site que eu indico, que tá aí o link na descrição. Você pode apostar online com toda a segurança, fazer seu jogo simples, seu jogo com duplos, triplos. Eles têm também desdobre pronto ali para você pegar e fazer, é tudo automatizado. É uma empresa realmente top nisso aí. E uma das maiores representantes de grandes loterias ao redor do mundo. Portanto, fica aí meu convite. E fica o meu convite também, falando em La Quiniela, para nos visitar no vovoteca.com. Eu praticamente sou pioneiro aí nessa divulgação da La Quiniela, né? A nível dos lotequeiros. Já tenho essas ferramentas que eu estou desenvolvendo para ajudar a todos. Já criei a enquete. Isso é muito importante. Quando forem lá, não deixem de participar. É isso aí então. O link para cadastro
de jogador onde você vai realizar seus jogos, está aqui na descrição, tá ok, galera? Com as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, desejo à nação lotequeira um final de semana de muita fé, paz, saúde e muito amor. Para isso eu digo e repito sempre, amém.